E eu recebo agora a minha sócia, a minha amiga, a grande advogada Inayá Botelho, profunda conhecedora do direito administrativo tributário, fã da mediação, da negociação, da arbitragem, e com tantos assuntos que ela domina, eu fiz um convite especial para que ela estivesse conosco nesse dia para tratar das alterações na lei de improbidade administrativa. Seja muito bem-vinda, Inayá. Viva! Boa tarde, Marlos. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Pois é, tivemos a tão esperada alteração na lei de improbidade aí, uma profunda alteração, né? Alterou bastante coisa. E estamos aí estudando a lei ainda, né, aprendendo um pouco mais, porque realmente foram muitas alterações, algumas, inclusive, que a gente ainda está esperando para ver como é que na prática vai se desenvolver, mas aí alterações realmente que vão mexer bastante aí com as ações já existentes e com o futuro das ações de improbidade também. Legal. E Nayá, antes da gente entrar nesse tema, que é o nosso tema, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, contasse um pouco da tua trajetória, da tua vida profissional, dos teus estudos. O nosso público é um público super heterogêneo, de todos os lados, jurídico, não jurídico, pessoas de todas as vertentes. Eu queria que você contasse um pouquinho da trajetória, que o pessoal sempre gosta de saber como que as pessoas desenvolveram as suas carreiras. Bom, então vamos lá. Eu estou formada há 20 anos, né, já 20 anos de advocacia, maior parte deles dedicado realmente ao direito público, né, ao direito tributário, ao direito administrativo, e também tenho uma atuação muito grande na área da mediação e da arbitragem, mais ainda da arbitragem, né, recentemente, né, estou presidente da Comissão de Arbitragem da OAB Paraná, fui presidente da Arbitac também durante a gestão 2019, que é a Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do Paraná, e também estou presidente também da Câmara de Mediação e Arbitragem da OAB Paraná, que é direcionada aí para resolver conflitos de sociedades de advogados, que foi inclusive fundada aí por mim e por uma série de pessoas que trabalhou aí junto nesse projeto. Então, a gente tem a minha vida profissional está ligada aí, né, nessa questão mais afeta o direito administrativo, porque o direito tributário nada mais é do que um pedaço do direito administrativo, tudo muito se mistura, principalmente considerando que o direito administrativo é um direito também muito constitucional, de base constitucional, como é o direito tributário. Então, aqui no escritório, né, há 6 anos estou aqui sócia do Marlos e da Fernanda, que são pessoas que eu tenho uma grande admiração, que são aí, vamos dizer assim, além de amigos, são pessoas que me iluminam muito, que abriram muito espaço profissional para mim, porque eu tenho uma gratidão enorme. E o Marlos ainda me convida para vir fazer as lives com ele nesse horário nobre do Instagram, virou um horário nobre do mundo jurídico paranaense. Então, para mim é uma honra estar aqui, né, e estar conversando sobre isso. A alegria é toda minha, eu sou testemunha da tua trajetória e da quantidade enorme, inclusive, de ações desse tema que a gente vai entrar agora, que é a improbidade administrativa. Quem está acompanhando a movimentação e o mundo jurídico está em polvorosa com esse tema, sabe que a nossa lei de improbidade é de 92, 8.429, de 1992, portanto, bastante antiga. E agora, no dia 26 de outubro, entrou em vigor a Lei 14.230 de 2021, trazendo uma série de novidades sobre esse tema, que trazem reflexos, inclusive, no processo penal. Então, Inayá, eu gostaria que você desse um panorama geral para depois a gente trabalhar com cada ponto nessa hora próxima que a gente vai conversar sobre o tema. As principais alterações, como que isso está impactando no mundo jurídico. Bem, veja, vamos fazer um históricozinho aí da lei de improbidade para a gente entender mais ou menos qual foi o contexto que ela surgiu. Quando a Constituição de 88 foi promulgada, ela já trouxe a previsão, né, de que os atos considerados de improbidade seriam passíveis de punição, inclusive com suspensão de direitos políticos, perda de bens e uma série de outras penalidades que já estavam previstas na Constituição. Só foi em 92, né, que no governo do Fernando Collor, que a lei então foi promulgada, né? E veio uma lei prevendo uma série de situações onde, né, práticas basicamente de corrupção
onde poderia haver punição do agente público. Então, a gente tem que ter em mente que a lei de improbidade foi uma lei que surgiu no cenário jurídico para punir o agente público, o servidor público, o agente político, quem exerce um mandato, quem exerce um cargo temporariamente na administração pública, enfim, todo aquele que está, de alguma forma, representando a administração pública e que, durante o exercício desse cargo, dessa função, pratica atos que visam ou se autofavorecer, ou seja, ter um enriquecimento ilícito, ou favorecer alguém. Este foi o inicial, vamos dizer assim, o contexto constitucional, porque a gente tem que lembrar que improbidade significa desonestidade. Tá? E eu vou falar sobre isso aqui, porque isso vai ter reflexo na alteração que a gente está vendo agora acontecer. Então, quando o legislador constitucional pensou em punir o servidor, o agente público que comete um ato de improbidade, até pela semântica, né, pelo que significa improbidade. Nós estamos falando de alguém desonesto, alguém que realmente comete um ato visando não só lesar o patrimônio público, mas também obter uma vantagem, como é o caso típico e clássico da corrupção. Então, a lei surgiu para isso. No entanto, quando ela apareceu, ela veio trazendo não apenas a punição do agente que age de forma desonesta, mas também trouxe algumas hipóteses de punição por improbidade decorrente de culpa, que eram as previsões do artigo 10º da lei. Ou seja, o servidor que cometer, ou o agente público cometesse um ato negligente ou por imprudência, imperícia, aquelas hipóteses clássicas de culpa, mas mesmo que ele estivesse agindo honestamente, mas que por um erro e por alguma falha no exercício da sua função causasse um dano ao erário, ele estaria aí praticando um ato de improbidade e sujeito às graves penalidades que estão previstas na lei desde o seu início, ou seja, perda de direitos políticos, perda do cargo público, proibição de contratar com o poder público, proibição de receber qualquer subsídio público e uma série de outras questões como restituição dos valores que indevidamente foram recebidos por conta do recebimento de uma propina, algo assim, a perda, né, do enriquecimento ilícito e também, lógico, o ressarcimento ao erário, né? Então, a lei veio para isso, mas veio com essa impropriedade aí da questão da culpa, que foi uma questão que durante muitos anos foi discutido na doutrina, né? Era isso que eu ia te dizer. Essa parte da culpa, ela vinha sendo criticada não só pela doutrina, como inclusive com decisões entendendo que não poderia existir essa modalidade, aspas, culposa da improbidade, não é? Exatamente, porque ninguém é desonesto culposamente, né, Marcos? A desonestidade é um ato que você pratica de forma desonesta por aquela vontade de agir de forma desonesta. Então, a improbidade não poderia nunca admitir a forma culposa. Então, quando saiu a lei, isso já foi sendo chamado a atenção pela doutrina, pela jurisprudência, e realmente foi construído o entendimento jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, salvo os casos de erro grave, culpa grave, né, que o STJ chamou de culpa grave, ou seja, aqueles casos em que realmente se comete um erro inexcusável. Aí sim se poderia cogitar improbidade, mas nos demais casos teria que provar que houve dolo do agente, que houve uma intenção de agir de forma desonesta. Então, uma das principais alterações da lei hoje é justamente essa, né, de eu exigir que a acusação faça prova do dolo do agente, ou seja, de aquela pessoa, agente público, que cometeu esse ato ímprobo, estava, de fato, com essa intenção, né? Ou de causar dano erário, ou intenção de enriquecer ilicitamente, ou de favorecer alguém para que esta pessoa enriqueça ilicitamente. Então, precisa provar essa intenção do agente, porque, caso contrário, não vai haver improbidade. Isso não quer dizer, contudo, que vá haver impunidade, porque a gente vai continuar tendo processo administrativo disciplinar. Então, ou seja, aquele agente público que comete um erro no exercício da função, isso também não quer dizer que ele não vá ter que ressarcir o erário. Ele pode, mas por outras vias. O que ele não vai ser é punido por ato de improbidade. Vai poder ter um processo administrativo disciplinar, se esse caso, de fato, né, se consubstanciar em uma infração prevista no seu regulamento, ou na lei que rege a sua atividade, ou então ele vai, de fato, ser punido para ressarcir o erário pelo dano que ele causou, mas sem ter que passar por uma ação de improbidade e sem estar correndo o risco das graves penalidades que nós temos previstas na lei, né? E isto mudou com a lei e outras mudanças também aconteceram.
quem sabe a gente possa falar da vedação do bis in idem, que é um ponto importante, Nayá? Sim, podemos sim. Agora, eu não quero inverter, eu imagino que você tenha se eu te conheço, você montou um roteiro, não só sim. da nossa live, mas um roteiro das alterações da lei. Se eu conheço a tua didática e a tua forma de trabalhar, você deve ter montado uma tabela com a lei como era, com a lei como ficou, para poder explicar para todo mundo. Bem assim, bem assim. E não só na nossa live, mas para os clientes e nas aulas que você dá, enfim. Então, eu não quero tirar você da tua ordem. Portanto, a gente já falou da questão da culpa, do dólar, daí você pode emendar na tua ordem para a gente não perder a tua toada. O pessoal está elogiando aqui a tua didática, está mandando abraços, pessoal de Ponta Grossa, de Brasília, tem gente do Brasil inteiro aqui, de Curitiba, lógico. Então, muita gente, e trazendo, inclusive, o Romildo, uma pergunta que a gente vai discutir no final, Romildo. Deixei essa parte para o final, que se não será uma facilidade para fica mais difícil. Logo, será que a facilidade para a improbidade não cai e aumentar? Isso é uma discussão que a gente quer trazer no final, inclusive com críticas do Ministério Público, posições doutrinárias. Essa parte a gente vai discutir no final, depois que a gente passar por esse roteiro da Inayá. Eu acho que essa questão, Marlos, da suposta impunidade da lei é uma questão que vai girar todos os nossos comentários aqui. Porque, de fato, essas alterações que vieram, elas de certa forma, incorporaram reclamos antigos da advocacia, a jurisprudência que já estava consolidada em certos temas. Lógico que teve algumas outras questões que talvez possam ser consideradas assim, um complicador para o Ministério Público, né, que virou o único titular da propositura da ação de improbidade anteriormente, na lei antiga. Qualquer ente político, Estado, município, ou até uma empresa pública que eventualmente estivesse sofrendo um dano no seu patrimônio aqui por conta de atos de improbidade, poderia propor ação de improbidade. Com a nova lei, isso acaba. É só o Ministério Público que vai ser o titular da ação de improbidade. Inclusive, tem 1 ano para assumir todas as ações dos outros entes, que é, de fato, uma questão complexa para o Ministério Público ter que se readequar tão rapidamente. Então, existe realmente uma preocupação legítima do Ministério Público, né, em atender todas essas alterações, mas, de fato, esses complicadores, né, que as pessoas estão chamando, na verdade, nada mais são do que Estado democrático de direito, né? Estado democrático de direito, ele dificulta um pouco a vida das pessoas, a burocracia também dificulta a vida das pessoas, mas ela existe por uma razão, né? Para que tornar as coisas mais justas. De fato, a lei de improbidade é uma lei punitiva, ela não veio só para ressarcir o erário. Para ressarcir o erário de intenção civil pública, a gente tem a própria ação de reparação de danos, ou seja, isso vai continuar existindo, pratique ato de improbidade ou não, né? Então, essa ação de ressarcimento do erário, inclusive, continua sendo imprescritível pela Exatamente, na minha visão, isso sim. Não houve alteração. Não houve alteração. Pela lei de improbidade, né? Exatamente, porque há uma leitura constitucional de que o dano ao erário decorrente de ato, e veja que o STF já estava também na linha do que a lei trouxe agora, ou seja, era ato de improbidade doloso que é imprescritível, né? Porque o culposo, de forma, já não era nem possível, né? E agora a lei só consolidou isso. Agora, a questão toda é que a nova lei de improbidade trouxe para dentro da ação de improbidade garantias processuais que estavam realmente necessárias, ou seja, caiu, por exemplo, revelia, não existe mais revelia na ação de improbidade, como não existe no processo penal, como não existe no processo punitivo em geral, né? Porque é direito sancionador, você vai aplicar uma sanção de suspensão de direito político, né? É uma sanção grave. Você, perda de cargo público, sanção mais grave ainda para quem tem realmente o exercício de um cargo ou função pública. Então, tudo isso precisa passar por um devido processo legal, mais rigoroso, mais garantista. Então, para quem tem a visão garantista, como é o nosso caso, né, Marcos, a gente está sempre cidadão na frente, né, Estado depois. Então, quando a gente tem essa visão, a gente vê que a incorporação dessas garantias na ação de improbidade são importantes, vieram realmente não para causar impunidade, mas para garantir ampla e legítima defesa, que é o que a gente, né,
faz. Então, por exemplo, direito de interrogatório. A lógica que estava sendo aplicada na ação de improbidade é uma lógica do processo civil, né? A primeira aplicava o ônus da prova do processo civil, né? Autor prova direitos constitutivos e réu prova desconstitui o que o autor alega. Agora mudou, o ônus da prova é da acusação. Porque é lógico que quem acusa tem que provar, né? É uma lógica do processo penal, é uma garantia do acusado. Outra coisa que também mudou, direito de interrogatório. Né? Antes era a regra do depoimento pessoal. Se a parte tem que pedir, você vai ser ouvido. Se a outra parte não pedir, você não seria ouvido. Agora não, é direito do réu falar em juízo, ou não falar, né? Se calar, ou seja, ele tem essa prerrogativa garantida. Então, essas incorporações que que as alterações da lei de improbidade trouxeram, são alterações importantes para garantir o devido processo legal e que, na prática, os juízes, né, os juízes que estão cientes do dever constitucional que exercem, já estavam realizando e tendo essa atenção e esse cuidado. Né, porque entendiam justamente a lógica do processo punitivo. O processo punitivo precisa ter essas garantias, tá? Sem dúvida. Dentro do que você falou, Marlos, até para a gente não perder realmente a ordem da coisa, só para você ver como a lei as alterações não vieram só para facilitar ou para dificultar a vida de quem quer que seja. Por exemplo, aumentou a pena, né, as penalidades. Então, a suspensão de direitos políticos por atos de improbidade, de enriquecimento ilícito, passaram, que eram de 6 a 8 anos, agora não me lembro exatamente, passaram para 14 anos, até 14 anos. Imagina você ficar 14 anos inelegível, sem poder, para um político, por exemplo. Né? É um ostracismo relativamente sério, né? Sim. A penalidade também para os casos de dano ao erário, até 12 anos também de suspensão de direitos políticos, perda do cargo. A única coisa que mudou é no tipo previsto no artigo 11 da lei, que são tipos de improbidade mais leves, ou seja, não pena, algumas situações, é que realmente acabou a pena de suspensão de direitos políticos, ficou um pouco mais leve, e isso realmente favorece algumas pessoas. Mas não vejo como como se fosse menos punitivo. Na verdade, foi uma adequação, porque realmente estava uma penalidade muito pesada para um caso de improbidade, vamos considerar assim, leve. Né? E pelo que eu entendi dessa parte que você nos apresentou, das alterações processuais e da questão da modalidade culposa e dolosa, a ação de improbidade avocou essas alterações trouxeram aquilo que a Constituição determina: um devido processo legal, um direito ao contraditório, a acusação ter que fazer a prova daquilo que ela está acusando, que são garantias constitucionais de todos nós cidadãos. Portanto, não houve um desvirtuamento, pelo menos nesse ponto, daquilo que a ação de improbidade buscava, mas sim uma readequação daquilo que a doutrina vinha defendendo e a jurisprudência vinha defendendo, que era a utilização do devido processo legal previsto na Constituição Federal. Exatamente. É como se vamos pensar assim que a ação de improbidade antiga, vamos assim dizer, ela estava mais próxima da justiça civil. Né? E agora, com as alterações, ela passou a ser mais criminal. Ela se aproximou um pouco do direito penal, porque as garantias que existiam antes eram as garantias das partes no processo. Agora não, são as garantias de um réu num processo acusatório sancionador. Ou seja, que realmente vem a mão pesada do Estado, né, para punir. Então, a gente precisa ter as garantias, vamos dizer assim, que condizentes com essa, para garantir esse equilíbrio. Né? Muito bem. Então, por exemplo, os ônus da prova, por exemplo, é uma questão realmente que precisava ser corrigida, fundamental. Se está sendo acusado de algo, né, o mínimo é quem te acusa que traga as provas, que traga a demonstração de que você estava com a intenção ou que você agiu de forma desonesta. O Vinícius, advogado em Brasília, grande abraço para o Vinícius, para o pessoal todo do PEP. O Vinícius, que está brilhando em Brasília, está concordando, dizendo que acredita que as alterações no geral foram positivas e necessárias. O Juliano Cortinhas, amigo e professor da UNB de Relações Internacionais, grande personalidade aí
no mundo jurídico das relações internacionais, trouxe uma pergunta que poderia gerar, inclusive, uma roda de conversa ou uma outra live, e a gente vai passar por isso no final, Juliana. É importante essa questão, levando-se em conta o princípio do interesse público. Como você vê a relação entre política e direito? Há ações que geram muito mais dano econômico para a sociedade do que o potencial ressarcimento. Essa análise a gente joga para o final, para falar aí um pouquinho das opiniões também de quem discorda que essas alterações foram positivas, e voltamos aqui para o teu roteiro, Inaya. Então, vamos lá. Uma coisa também que aconteceu, que hoje a gente está falando assim, né, de que a lei não foi assim para beneficiar quem quer que seja, né? Mas também tem uma questão, por exemplo, ampliação dos legitimados passivos, que é uma questão também que aconteceu. A lei também, consolidando jurisprudência, trouxe a previsão também de que pessoas que ocupam cargos de gerência em instituições que recebam subsídio público, justamente aí nós estamos falando de associações sem finalidade lucrativa, mas que recebem dinheiro público e fazem gestão de dinheiro público, os dirigentes dessas pessoas jurídicas agora também estão sujeitos à ação de improbidade. Ou seja, também, de certa forma, se ampliam no rol de pessoas que podem cometer o ato de improbidade, que podem vir a ser responsabilizadas pela lei. Também já era uma questão que a jurisprudência vinha autorizando, porque está fazendo gestão de dinheiro público, de recursos públicos, tem que agir de forma honesta, né, com esse dinheiro principalmente. Então, os atos de improbidade agora também se ampliam para chegar e responsabilizar esses dirigentes de associação sem finalidade lucrativa que recebem e fazem gestão de recursos públicos, né? Essa é uma questão também que trouxe na lei. E aí também tem essa questão, que eu acho que aí faz uma interface bem grande com o processo penal, né, Marlos, que são a vedação do bis in idem. Nós que trabalhamos nessa área, a gente tem visto isso acontecer quase sempre, ou seja, uma ação penal é ajuizada para responsabilização criminal por atos, né, contra a administração pública, crimes contra a administração pública, e geralmente, né, um ato desse, um crime, vai corresponder a um ato de improbidade também, haja vista que crime e desonestidade praticamente, vamos dizer, a mesma coisa. Existia uma discussão na lei antiga, que a lei tem 3 tipos básicos, né, de improbidade. A improbidade por enriquecimento ilícito, ou seja, aquele caso onde o agente público recebe uma propina, uma vantagem financeira para favorecer alguém, que é o caso mais clássico, e que é o caso considerado mais grave pela lei, o tipo de improbidade mais grave, que tem as maiores penas. Nós temos a improbidade por dano ao erário, né, que, ou seja, quando o ato do agente causa um dano, e temos o artigo 11, que fala da improbidade por violação aos princípios da administração pública. São 3 tipos vamos dizer, de improbidade, e que tem vários incisos que elencam quais são as atitudes que se configuram improbidade. Durante muito tempo, a gente dizia o seguinte: bom, a improbidade não tem, esses incisos não seriam tipos, seriam quase como tipos abertos, né? Ou seja, são exemplificativos aqueles incisos. E agora, com essa nova interpretação da lei, e aí isso a lei não fala explicitamente, mas aí eu olhando agora, com as alterações trazidas, que indicam as garantias do processo penal, né, e principalmente a necessidade de que a reconhecimento que se trata de uma ação sancionadora e punitiva, a necessidade de que, então, haja o respeito à tipificação. Ou seja, então, agora, para você acusar alguém de improbidade, você precisa efetivamente indicar um dos incisos, né, e a lei faz essa referência às alterações da lei, um dos incisos, e demonstrar que efetivamente o agente praticou, né, aquelas ações correspondentes ao tipo que você está fazendo a acusação. Então, isso limita também, né, vamos dizer assim, tem a necessidade agora de você realmente ter a tipificação, ou seja, não é mais exemplificativo, tem que ser um ato típico. Tá? Então, isso é muito importante para a gente fazer essa leitura da lei, porque isso realmente restringe a interpretação da lei, mas, ao meu ver, também naquela linha do que a gente está falando, né? Garantia, Estado Democrático de Direito não é atrapalho nenhum, é simplesmente cumprir o que a Constituição determina.
né? Então, essa é uma alteração também dessa leitura da lei. A questão toda é que, eventualmente, como a gente estava falando no começo, um ato de improbidade, ou seja, vamos pensar aqui, uma fraude à licitação. Uma fraude à licitação, por exemplo, é um crime, é um ato de improbidade, e dependendo de como ela acontecer, geralmente vai ter uma pessoa jurídica envolvida, ou como contratada, ou quem que paga uma propina, essa pessoa jurídica também vamos ter a incidência da lei anticorrupção, porque é ato lesivo também, né, a violação aos princípios da licitação. Então, nós teríamos aí 3 possibilidades de punição. Isso sem falar em órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, eventualmente para discutir se houve desvio do dinheiro, e também falando aqui de processo administrativo disciplinar para punir aquele servidor que agiu de forma desonesta. Então, nós temos aí, veja, uma amplitude de possibilidades de punição, e todos eles por instâncias independentes, né? Nós sabemos muito bem que pode haver uma condenação no criminal, uma absolvição num processo administrativo disciplinar. Nós podemos ter uma absolvição criminal e poderíamos, né, ter uma punição numa ação de improbidade. A questão toda agora é que, pelo menos no âmbito da lei de improbidade, o que foi trazido de novidade é que qualquer tipo de sentença que acontecer no criminal precisa ser observada no âmbito da ação de improbidade, principalmente a sentença absolutória, ou seja, aquela sentença que absolve o réu, né, ela teria efeitos na ação de improbidade, extinguiria a ação de improbidade também. Essa era uma discussão que a gente já estava tratando há algum tempo, né, porque a jurisprudência já vinha admitindo que nos casos, né, de negativa da sentença absolutória por negativa de autoria, que até eu vou ver aqui qual dos tipos do artigo 386 que eu não me lembro, né, porque eu não sou penalista, então não lembro exatamente, mas existia uma possibilidade, um tipo de declaração de absolvição que também era aplicável, ou seja, a negativa de autoria se aplicaria para a ação de improbidade também. Mas os demais, absolvição por falta de provas, absolvição por não constituir infração penal, todas essas outras não surtiam efeitos além do processo criminal, não se aplicavam à lei de improbidade. Com essa alteração, o que acontece? Qualquer tipo de absolvição que acontecer no processo penal automaticamente vai se aplicar também na ação de improbidade. Obviamente, desde que o ato e o fato que estejam sendo objeto da ação criminal sejam o mesmo que estão dando origem a uma ação de improbidade. Todas as hipóteses lá do 386 do CPP. Todas as hipóteses, né? Inexistência do fato, está provado que o réu não concorreu com a infração penal, circunstância que exclua o crime, enfim, todas essas situações vão ser aplicadas também na ação de improbidade. O que é, de fato, vamos dizer assim, no mínimo coerente, né? Porque não faz sentido se um juiz criminal que acaba tendo, às vezes, vamos dizer assim, uma inserção muito maior nessa questão da intenção do agente, né, na prática do ilícito ali, já chegou à conclusão de que não tem, né, desonestidade ali, que não teve uma autoria ou que não tem provas, a princípio não faz sentido você ficar buscando isso na ação civil pública também, na ação de improbidade, porque no final de contas acaba sendo provar sua inocência em várias frentes, né? Lógico que há discussão, por exemplo, se faltou provas no criminal, pode ser que na ação de improbidade eu consiga produzir outras provas, né? O Ministério Público, né, no caso que vai ser o legitimado para a ação, pode ponderar sim, porque são instâncias diferentes. Mas, de fato, é um desperdício até de tutela jurisdicional, né? Você ficar mobilizando o judiciário em várias instâncias para decidir sobre o mesmo fato que o juízo criminal já diz que não teve, ou que não tem provas, ou que não há razões para se punir, né? Então, isso também acho que vai gerar uma comoção, não sei como isso vai acontecer, né, no decorrer da aplicação da lei, qual vai ser a interpretação que o judiciário vai dar, mas fato é que isso vai vedar aí essas questões de bis in idem. Outra questão também com relação à lei anticorrupção, a lei de improbidade também foi expressa, determinar que nos casos da pessoa jurídica, porque, como a gente falou no começo, quem que pode praticar ato de improbidade? O agente público, é só ele, né? Mas e o particular que participa? Bom, aí ele vai ser réu na ação como participante, como quem contribuiu para a prática do ato de improbidade, mas jamais ele vai ser o agente praticante do ato de improbidade, porque para ser
quem pratica o ato de improbidade, você precisa estar investido de um cargo, de uma função pública, e a pessoa jurídica não tem essa capacidade. Então, para a pessoa jurídica foi criada, inclusive, a lei anticorrupção, né? Que até algumas pessoas falam a lei de improbidade da pessoa jurídica. Então, nos casos em que houver uma previsão de aplicação da lei anticorrupção, né, se o ato corresponder a um ato lesivo, a pessoa jurídica vai ter que ser processada pela lei anticorrupção, né? Ou seja, vai ter que haver até uma cisão, né? Já vi acontecer também casos em que a propositura da ação foi sobre o manto da lei de improbidade e também sobre a lei anticorrupção, falando das duas ao mesmo tempo, né? Mas são ritos diferentes agora, né? Então não sei como é que isso vai ficar. Mas fato é que também na lei anticorrupção, acho que com base no que está acontecendo na lei de improbidade aí, nós também vamos tentar puxar esse mesmo raciocínio de que a absolvição criminal também implicaria, pelo menos no que diz respeito aos gestores, ou se disser que teve inexistência do ato, né, pode eventualmente trazer uma implicação aí também, para afastar qualquer hipótese de bis in idem. Essa questão do bis in idem é uma dor de cabeça enorme, não só na seara penal, como a gente está vendo na seara administrativa, a Inayá está trazendo essa perspectiva, e nós temos pelo menos 2 casos em que houve uma absolvição no criminal, onde me parece que, como até o Vinícius colocou no comentário, você tem um ônus probatório maior, uma necessidade para a condenação, você tem um ônus maior, não faz muito sentido você absolver no criminal e acabar tendo uma condenação lá na ação de improbidade. Isso tem sido, muitas vezes, uma regra, a pessoa ter uma condenação no criminal, uma condenação na improbidade, responder perante o Tribunal de Contas, responder perante agências reguladoras. Então, eu acredito que essa alteração veio em boa hora, impossibilitando o bis in idem, e tem a notícia de pelo menos 2 casos anteriores à lei em que a pessoa foi absolvida na esfera criminal, foi noticiado na improbidade administrativa essa absolvição, e o próprio Ministério Público, então, que, a meu ver, eram exceção. Então, esse ponto da lei faz muito sentido naquilo que nós temos vivenciado na prática e nas conversas que nós temos com os nossos colegas. Eu quero, Inayá, trazer, sem furar o teu roteiro, a gente falar da prescrição, mas também tem 2 perguntas aqui sobre a questão da retroatividade, que é um tema importante. A Juliana Bertoldi, advogada com atuação no eleitoral, pergunta se que ela adoraria ter ouvido sobre a retroatividade, e diz: agora temos um rol taxativo, o que pode afetar ações em andamento, e aí vai retroagir como a anterior? E o Vicente, ele, grande advogado, amigo, como a Juliana, como fica a retroatividade mais benéfica da lei de improbidade se o Ministério Público, não ao tempo da lei revogada, obrigação de praticar determinada conduta na improbidade, é exemplo das exigências da lei de introdução. Então, são 2 questões importantes sobre a questão da retroatividade, e eu tenho também aqui as minhas dúvidas sobre a questão da prescrição. O Boscheroli, nosso eterno presidente da OAB em Cascavel, meu grande amigo de faculdade, o doutor Vicente fez uma pergunta interessante com relação à aplicabilidade da lei nova aos processos em curso, já que traz situações mais benéficas. Grande Chico, nosso eterno presidente do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, aproveito a tua presença, Chico, para fazer um convite. Quem ainda não se associou ao nosso Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, basta acessar www.iddpe.com.br, se tornar sócio, é muito bem-vindo.
É uma alegria participar conosco dos grupos de estudo, dos debates, tem lives mensais, tem eventos, a maioria gratuitos, vários só para sócios, fica o convite. E o Chico está trazendo aqui que tem acusados absolvidos das operações Banestado que respondem a ações civis públicas até hoje. É justamente isso que eu estava dizendo. Esses dois exemplos que eu dei são uma exceção à regra. A pessoa foi absolvida na Operação Banestado e está respondendo a ações civis públicas. Essas ações são do início da década de 90. O Vinícius está comentando, a retroatividade é interessante. Tem um caso em que houve condenação em segunda instância já, e que vamos nos virar para pré-questionar antes do recurso especial. Então vejam que fica aberto aqui o canal, já está aberto desde o início da live, mas mais ainda agora, nesse nosso segundo tempo, fica aberto o canal das perguntas, dos debates. Nem sempre nós teremos as respostas, a lei acabou de alterar agora no dia 26 de outubro, isso tudo é um grande debate, uma grande construção, e se faz assim em conjunto. Por isso que quando a nossa live fica gravada no YouTube, nós fazemos questão de deixar os comentários, no YouTube aparecem lá os comentários, esse debate, porque aqui no Instagram, no IGTV, fica gravado sem os comentários. A gente tem um programinha que grava os comentários e deixa no YouTube, inclusive algumas lives, como é o caso do caso Evandro e outros temas, tem muita discussão lá no YouTube e o pessoal continua discutindo lá no YouTube. A Sandra está elogiando as lives do Instituto e vou te devolver a palavra com a fala final do Fernando Mesquita, grande advogado de Londrina, amigo nosso, e a contagem do prazo da prescrição anteriormente, será a metade no caso das ações anteriores. Então veja que a questão da prescrição e da retroatividade está na pauta, Inayá. E eu vou dizer para vocês que são realmente as questões mais complexas, né? Então, veja, primeiro eu queria agradecer a Juliana, Bosquerolo, o Chico, sempre pessoas amigas aqui do escritório, né? E que a gente sempre... Juliana, grande criminalista, admiro bastante. E, enfim, vamos falar aos poucos aí das questões, né? Primeiro a gente tem que lembrar que a lei de improbidade é uma lei processual também, né? E a lei processual entra em vigência na data em que ela encontra o processo, né? Não dá para retroagir questões processuais, por exemplo, é complexo. Porém, ao mesmo tempo, a gente sabe que a partir do momento que a ação de improbidade se torna mais garantista, tudo aquilo que vem a favorecer o réu precisa favorecer o réu, né? Aquilo que é mais benéfico ao réu vai ter que ser aplicado. Então, a gente tem aí este cenário, e tem coisas na lei de improbidade que até pioram a vida do réu. Então, por exemplo, os casos em que aumenta a penalidade, por exemplo, né? A suspensão de direitos políticos pode chegar até 14 anos e antes era no máximo de 10. Como é que vai ficar agora? Então, lógico que o juiz, ao momento de sentenciar, vai ter que observar isso. Na época estava vigente o ato, na época da prática do ato de improbidade, qual era a penalidade máxima prevista? Tem que aplicar, né? Então, eu penso que a questão da aplicação da lei no tempo aqui vai realmente gerar bastante discussão, tá? Com relação a essa questão da retroação, acho que vai retroagir naquilo que favoreceu o réu, e nós vamos ter que observar caso a caso, né? Mas aquilo que já for ato processual findo, vai ser difícil mudar, né? Porque a lei, o ato processual aconteceu no momento em que a lei estava em vigência. Eu vou dar um exemplo mais prático para a gente entender. Uma das coisas que foi alteradas na lei de improbidade foi a questão relativa às liminares, né? Nós tínhamos 2 entendimentos já consolidados do STJ, em sede de recurso repetitivo, um bem recente que dizia que o valor do bloqueio pode atingir o valor da multa, né? Porque as multas na ação de improbidade são bem pesadas, apesar que foram diminuídas agora na alteração, mas continuam sendo ser até de 100%, né? Do valor do dano causado, ou 100% do enriquecimento ilícito obtido. Então, havia uma construção jurisprudencial já de tempos, que foi consolidada pelo STJ em repetitivo mês passado, que diz o seguinte: não, a liminar pode bloquear bens, inclusive considerando o valor da multa civil prevista na lei de improbidade, né? Outra questão que o STJ já tinha consolidado, que não precisa provar o perigo da demora, não precisa provar o risco para você conseguir a liminar. Ou seja, basta provar a probabilidade do direito que vai ser considerado liminar, não precisa fazer prova do perigo de dano. Isso também estava consolidado na jurisprudência. Agora, a lei nova,
diz que não precisa provar o perigo de dano e também que não pode fazer o bloqueio da multa. Você vê, são duas situações que a jurisprudência é consolidada e tem inúmeros atos processuais já praticados nos autos, considerando essas normativas, né? Então, tão válidos, tá? Então, até alguns estabilizados, porque na regra do CPC, passou 2 anos e estabiliza a medida liminar, tá? Como é que vai ser agora? Então, assim, vai ter que analisar caso a caso e vai poder o juiz, a tutela de urgência pode ser revista a qualquer momento pelo juiz, mas, ao meu ver, não vai dar para dizer que o juiz vai ter que caçar aquela liminar dada. Não, aquilo ainda mais se já houve essa consolidação aí que o CPC traz, tá? Então, isso estou falando aqui de processo, tá? Agora, vamos pensar assim em questões de prescrição, que eu acho que talvez seja o que gere mais comoção nas pessoas, né? Como era a previsão do artigo 23 na versão anterior da lei? Ele previa que o prazo prescricional da pretensão punitiva, né, lembrando que a ação de improbidade geralmente tem 2 viés, ela visa punir o agente e ela também visa ressarcir o erário, né, dos danos causados, né? Ressarcimento ao erário, se for ato de improbidade doloso, que agora só tem ato de improbidade doloso, não prescreve, imprescritível, tá? Mas a pretensão punitiva, ela prescreve. Né? E na lei anterior era 5 anos do término do cargo, do mandato, da função. Então, por exemplo, um servidor público de carreira, por exemplo, ele só, enquanto ele estivesse exercendo o cargo, ele poderia, vamos supor, tomou posse em 1999, né? E está exercendo o mesmo cargo e função até hoje, se desligou hoje, daqui 5 anos alguém vai poder vir pedir um ato lá de 1999 que ele praticou, né, e visar puni-lo. É possível, tá? Porque antes, quer dizer, era possível, porque se contava da data do fim do cargo do mandato, tá? E agora isso mudou. Ou seja, agora é 8 anos, aumentou o prazo prescricional, que antes era de 5 para 8, mas é 8 anos após o ato considerado de improbidade. Então, vamos pensar aí numa dispensa indevida de licitação, né? Ou seja, houve um ato praticado, um ato administrativo formal, né, dispensando a licitação de um determinado procedimento. Então, daquele ato para frente, tem 8 anos para propor a ação de improbidade. Não propôs, quer dizer que está impune aquele ato? Não, só quer dizer que não vai poder punir com a aplicação das penas, mas vai poder, sim, entrar com uma ação de ressarcimento ao erário, dizendo que o valor para pedir para o agente público, né, indenizar os prejuízos que o erário teve, etc. e tal. Né? Mas a pretensão punitiva, aquela que gera perda de cargo político, que gera multa, que gera proibição de contratar com o poder público, inidoneidade desta forma, realmente não vai poder ser mais aplicado, tá? Agora, como é que fica a questão das ações que já estão em andamento, né? Então, tem muitas ações, né, que se a gente considerar esta regra nova dos 8 anos, já vão estar prescritas, vão ter várias, né? Então, a princípio, penso que essa prescrição, sim, pode vir a ser aplicada para favorecer o réu na mesma lógica que a gente tem de processo penal, né? Aí é uma questão de lógica processual, de lógica garantista, vamos assim dizer. Mas a gente tem, além de tudo isso, na lei nova, uma série de previsões de imprescrição intercorrente, ou seja, o Ministério Público tem 8 anos para ajuizar a ação. Esse período pode ser suspenso até por 180 dias, no caso de haver um inquérito, pode pedir prorrogação, né, que aumenta um pouquinho o prazo, mas depois ele tem que ter esses 8 anos e 180 dias para ajuizar, né, desde que tenha um inquérito civil. Ajuizou a ação, tem 4 anos para vir a sentença condenatória, né. Dali, da sentença condenatória, tem 4 anos para vir uma decisão de segundo grau. Então, foi feita uma série de, uma escadinha, vamos assim dizer, né, de prazos de prescrição intercorrente. Que essas aí, eu acho que elas vão poder ser aplicadas, como a lei processual atinge o processo no momento em que ele está. Então, lógico que não vai poder agora exigir, pegar uma ação que foi ajuizada 6 anos atrás e falar ao Ministério Público, deu prescrição intercorrente aqui porque passou já 4 anos. Ao meu ver, não seria... vamos dizer assim, processualmente aceitável, né? Agora, a partir de hoje, tem que ter 4 anos para ter uma sentença de primeiro grau, né? Então, de fato, essa observação, e aí é que tem muita reclamação do Ministério Público, porque esses prazos ficaram realmente muito curtos, né? Nós temos as ações de improbidade, eu tenho até um caso, muito engraçado, tem uma ação de improbidade que eu contestei, eu fiz a defesa prévia,
quando eu estava grávida do meu primeiro filho, e a contestação quando eu estava grávida da minha filha, da segunda. Meu filho está com 17 anos, né? A gente já tem sentença de primeiro grau, mas não tem ainda sentença de segundo grau, né? Então você veja que é uma ação demorada, né? E a preocupação do Ministério Público é justamente essa, ou seja, vai prescrever muita coisa, porque nós não vamos ter como ficar cuidando disso tudo. É uma crítica justa, é uma coisa que talvez eventualmente possa ser revista, mas fato é que, como está na lei hoje, é assim. Agora, entrando nesse ponto das críticas e fazendo o fecho da nossa conversa, existem muitos membros do Ministério Público afirmando que essa lei pôs por fim o combate à corrupção e todo um discurso de que a lei acabou com o combate à corrupção. Isso, de alguma forma, procede, Nayá? Veja, Marlos, eu penso que não. Primeiro motivo por quê? Primeiro que a lei de improbidade não é o único instrumento de combate à corrupção. Primeiro ponto, né? A gente tem a lei penal, a gente continua tendo os outros institutos, e mesmo que se passe o tempo punitivo, né, da preocupação da prescrição, a gente ainda tem a possibilidade de buscar o ressarcimento ao erário de forma imprescritível. Né? Que, no meu ver, essa decisão do STF, que declarou imprescritível as ações de ressarcimento ao erário por ato de improbidade doloso, para mim foi um exagero, porque eu acho que todo mundo tem direito, né, a ter um descanso. O tempo passa, as coisas passam e, enfim, imprescritibilidade é a eternidade, né? É muito tempo. Exatamente. Mas então, de qualquer forma, eu vejo assim, de fato, a lei traz algumas alterações, como essas que eu falei. A jurisprudência do STJ já tinha dito que podia bloquear a multa. Apesar de eu ser contra bloquear a multa, acho que é errado, mas agora veio a lei e, vamos dizer assim, decidiu contra a jurisprudência, né? Uma postura do legislativo vamos dizer assim, de dizer, não, judiciário, não é assim que tem que ser. Realmente, para o Ministério Público, algumas coisas vão ser mais trabalhosas, né? Eu acho que esse instrumento, a lei de improbidade, ela vai continuar sendo um instrumento importante de combate à corrupção, tá? E eu acho até que agora ela pode ser muito melhor utilizada. Porque o que a gente tem visto nos últimos 20 anos, quando a gente fala de lei de improbidade, é realmente um uso indiscriminado da lei. Indiscriminado como? Eu costumo brincar com meus clientes, passou perto do ato de improbidade, já está na ação. Você não precisa participar do ato. Né? Você passou perto, você assinou como testemunha, você sentava do lado da pessoa que praticou o ato de improbidade, você está lá tendo que responder o processo com seus bens bloqueados. Então, quer dizer, o Ministério Público, talvez isso seja até pelo fato e eu vou até fazer um elogio ao Ministério Público do Paraná, no estado, até no departamento de cuidado dos bens públicos, tem às vezes essa consciência, tem posturas assim muito, vamos dizer assim, razoáveis com relação à aplicação da lei de improbidade, já aplicando teorias garantistas já muito antes, né? Mas o que eu vejo é que a gente tem agora uma situação em que a lei de improbidade vai poder ser melhor utilizada. Né? Ou seja, de uma forma mais garantista. Assim, uma coisa que tem que ser pensada é menos gente nos polos passivos, né? Porque isso também atrasa muito o processo. A gente tem ações com 20, 30 pessoas, ou seja, até todo mundo falar, passa muito tempo mesmo, né? Então, assim, talvez a gente tenha que realmente ter um estreitamento da via da improbidade para que ela vá realmente, de fato, perseguir os corruptos, né? Aquelas pessoas que realmente praticaram atos e que precisam ser punidas. E aí, quando a pessoa comete um ato de improbidade, não é a lei que vai deixar ele impune, né? A gente sabe como é que funciona o sistema, ainda mais considerando que não é um único instrumento, tá? Eu vejo que a lei, no geral, ela veio para tornar o processo, a ação de improbidade mais justa, né, porque existia realmente um desequilíbrio da ação de improbidade, o tratamento da ação de improbidade como se fosse um processo cível, né, tratando o réu como um réu de um processo cível comum, ela estava na balança da justiça desfavorecendo o cidadão. Agora não, agora a gente está num cenário um pouco mais de equilíbrio, né, e eu penso que
uma grande parcela do Ministério Público já estava, inclusive, como você comentou, né, do caso do Ministério Público, que em parecer pediu para se aplicar a sentença de absolvição também na ação de improbidade. A gente tem uma grande parcela do Ministério Público que já estava aplicando essa interpretação garantista da lei de improbidade, com base na doutrina, de jurisprudência, muito antes. Então, não vejo que vai dificultar, vou dizer assim, que vai impedir ou que vai ser um fator de impunidade. Pode tornar a ação do Ministério Público mais trabalhosa, né, no cuidado de propor a ação, etc. e tal, mas isso é o mínimo que se espera. De provar o dolo. O Jonathan está aqui perguntando, a gente falou sobre isso no começo, enfim, agora precisa do dolo, Jonathan. Então, essa questão de fazer essa prova é uma questão que vai complicar bastante, né? Mas já penso que eles já tinham que fazer, entendeu, Marlos? E não é impossível provar o dolo, né? É bem possível, né? Ou seja, é só que exige um pouco mais de trabalho, até porque nunca poderia se admitir, em hipótese alguma, presunção de dolo, né? Não é porque poderia se achar, e a gente fala muito isso, né, de presunções imaginativas, ou seja, eu presumo que a pessoa poderia ter o interesse. Não, tem que provar o interesse, né? E quando você absolve alguém, porque você não tem como provar que ela cometeu o ilícito, é presunção da inocência, isso está na Constituição, né? Não estamos falando novidade nenhuma, nós estamos falando daquilo do básico do Estado Democrático de Direito, né? Então, acho que eu acho que não vai diminuir a punição, mas pode diminuir o número de ações de improbidade, pode diminuir o número de ações, tá? Não sei como é que vai ficar também nos casos, por exemplo, teve alteração de competência também, né? Ou seja, vai ter que ser proposto um local do dano, isso pode gerar uma movimentação nas ações de improbidade que existem hoje. Então, assim, o que essa lei vai se revelar na prática, a gente só vai saber daqui a algum tempo. Verdade. Eu encerro te agradecendo com as palavras do nosso ex-presidente do IBDPE, do Guilherme Luquez, dizendo que é teu fã, que o tema é importantíssimo, que a apresentação foi ótima. Obrigada, Guilherme. E eu também sou teu fã, te agradeço demais. Agradeço quem nos acompanhou. E eu sou o Marlos Arnes de Oliveira, essa é a nossa live das quartas-feiras, 17 horas. Hoje o roteiro especial foi feito pela Inaya Botelho, no backstage Luiz Roberto Jurassic Lino, e nós voltamos na próxima quarta, 17 horas. Um beijo a todos. Obrigado, Inaya. Obrigada, Marlos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Um beijo a todos.